E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vê Comigo Podcast. E eu gostaria muito que você continuasse aqui com a gente para que a gente possa estar dando prosseguimento em nosso podcast. Bom, o nome Vê Comigo Podcast está justamente ligado ao que a gente vai estar falando aqui hoje. Por quê? Porque além de convidados que nós vamos trazer para poder estar batendo papo, para poder estar falando sobre vários assuntos, tanto concernente ao meio gospel, quanto também concernente à grande mídia. Ou seja, aquilo que tiver em alta, relevante, aquilo que for polêmica, aquilo que for do seu interesse. A gente vai estar falando aqui no Vê Comigo Podcast, seja com convidados, ou seja também de forma solo, como eu estou fazendo aqui hoje. Então, bom, muito prazer. Quero que você saiba que é um prazer imenso eu estar aqui com você. Esse é o Vê Comigo Podcast. Meu nome é Beto. E se você puder fazer o que eu vou te pedir agora, que é se inscrever aqui em nosso canal, em nosso podcast, se você puder ativar o sininho das notificações, para que quando todo o vídeo sair aqui, ele chegar para você em primeira mão, vai ser muito bom. E sem muita demora, a gente vai dar continuidade aqui no nosso podcast. O que acontece? Eu queria estar trazendo aqui algo para a gente hoje, e é um assunto polêmico, mas também necessário. Por quê? Porque o que eu vou trazer aqui agora, a gente vai estar chamando esse vídeo aqui agora, algumas pessoas aceitam e outras pessoas não aceitam, que é a política dentro da igreja. Porém, não é simplesmente a política, porque o mundo vive de política. Tudo que nós fazemos, nós usamos a política. Então, ser político, isso faz parte de qualquer pessoa, qualquer cidadão, seja ele tanto religioso, seja ele secular, seja ele cristão ou seja ele ateu. Nós sempre vamos estar envolvendo a política. Esse assunto e esse vídeo que eu vou estar trazendo agora está dividindo opiniões, tanto dentro do meio evangélico, meio gospel, meio cristão, seja ele também católico, quanto também no meio secular, que é a política em detrimento à igreja, e principalmente à igreja evangélica, porque é ela que tem uma forte conexão direta com a política. E por isso a gente vai estar falando isso nesse momento. E antes de tudo, eu quero até mesmo pedir a sua opinião. Você acha que a igreja, de forma geral, quando eu digo igreja de forma geral, a religião, seja a igreja católica, seja a igreja evangélica, as outras vertentes de igrejas, de religião, você acha que eles deveriam se envolver com a política? Se você acha que sim, deixe aí seu comentário, mas também coloque aí até que ponto, porque nós sabemos que tem viés religiosos que estão envolvidos tão diretamente com a política que eles deixaram até de ser religiosos para ser político. E é por isso que isso vem dividindo opinião. Então, nós vamos estar trazendo aqui um vídeo. Eu acho que ele vai estar bem representado aqui esse vídeo. Por quê? Porque ele é simplesmente o maior líder no Brasil religioso que está envolvido com a política. E eu não tenho nenhum receio em dizer que está envolvido até os dentes. Tanto que muitas pessoas não sabem mais distinguir se ele é pastor ou se ele é político, que é o pastor Silas Malafaia. A gente vai estar trazendo aqui um pedacinho de um vídeo dele, onde ele está no podcast, e a gente vai aproveitar, partindo desse vídeo, trazendo aqui detalhes importantíssimos. E por isso eu preciso muito que você esteja comigo aqui até o final desse vídeo, porque a gente vai ver, vai assistir, vai compartilhar, e eu quero muito saber a sua opinião nos comentários logo aqui abaixo. Então vamos lá, eu vou dar play aqui e nós vamos ouvir um trecho aqui. Vamos lá? E vamos também discutir no decorrer do podcast. Acompanhe comigo, vamos lá. Me processaram várias vezes, eu ainda respondo hoje a um processo. Olha a brincadeira. Em 2011, eu defendi a Igreja Católica porque a parada gay debochou dos símbolos da Igreja Católica.
Artigo 208 do Código Penal, vilipêndio a imagens de culto é crime, cadeia. Aí eu denunciei eles. Você sabia que eles me processaram e até hoje esse processo rola por homofobia? Eu defendendo e os criminosos estão rindo. E eu estou num inquérito. Então, eu tive embates com esses caras. Depois, que muita gente não sabe, uma deputada do PT, Yara Bernardes, ela fez um projeto de lei PL 122, a coisa violenta, de que se um pastor ou um padre no pátio da igreja impedisse um beijo de um casal gay, 3 a 5 anos de cadeia. Se um gay se sentisse, isso foi muito embate, ele se sentisse constrangido filosoficamente, não sei nem que constrangimento é esse, a subjetividade para poder incriminar. 3 a 5 anos de cadeia, isso foi uma guerra. Eu entrei nessa guerra. E quem estava comigo nisso? Magno Malta. Deus usou esse cara, um cara no Senado, para travar. Isso foi uma verdadeira guerra. Agora, eu pergunto a esses críticos, na jogatina, essa praga do inferno, onde é que eles estavam? Eu sei onde eu estava, dentro do Congresso Nacional, influenciando os senadores, botando o povo da minha igreja na rua. Senador, não vote nisso. Aí eu sou político? Cadê os hipócritas fariseus que me atacam e me criticam? Onde é que eles estavam? Na questão da jogatina, na questão do aborto, onde é que eles estavam? Eu sei onde eu estava. Bom, lá a gente dentro viu do aqui Congresso Nacional. uma palhinha da fala aqui do pastor Silas Malafaia, e eu queria até aproveitar para a gente tá falando sobre isso aqui. É o seguinte, é até uma pergunta para você aí, que tá acompanhando aqui com a gente. Até qual ponto um pastor ele tem que se envolver nesses embates? Você viu ele falando aí que ele se levantou contra o movimento LGBT, que estava fazendo vilipêndio com símbolos católicos, e depois ele brigou contra uma PL de uma deputada que estava querendo implantar algo que ia de encontro à fé, à religião dele. A pergunta, eu acho que não é somente minha essa pergunta, não. Eu acho que muitos de vocês que estão nos ouvindo aí gostaria de fazer essa pergunta. Até qual ponto a igreja ela precisa se envolver diretamente com essas questões? Por que eu estou trazendo isso aqui para a gente? Porque a igreja, apesar de ser uma instituição, instituição religiosa, então ela acaba sendo um órgão privado, mas parece que também é público, então ela acaba se diluindo as outras organizações que existem no país. Mas, ao mesmo tempo, pastores como Silas Malafaia e vários outros pastores entendem que as pessoas que estão ali, que a organização também, ela é espiritual, e ela, nessa consciência de ser espiritual, ela está a níveis acima do restante da sociedade. Que, teoricamente, se a gente for analisar, nem lado e nem viés político a igreja deveria ter. Se a gente for olhar o lado raiz da igreja, ela não deveria ter lado e nem viés político. Ela simplesmente deveria cumprir o seu papel como igreja de Cristo na terra, segundo a própria Bíblia diz, e fazendo jus ao seu papel de cidadão independente das lideranças políticas. Pelo menos, se eu não me engano, a Bíblia ela acaba orientando ao povo dessa forma, e foi dessa forma também que eu aprendi que, independente do líder que assumisse o Estado, e se ele tivesse um viés de esquerda ou de direita, a igreja deveria simplesmente obedecer às leis que fossem impostas. E se algo estivesse errado, ou se a igreja visse algo fora do contexto de fé, ela deveria orar para que Deus mudasse a situação. Bom, foi dessa forma que eu aprendi, que eu entendi. Eu não estou dizendo que tem que ser assim, ou dessa forma é a verdade. Eu só estou trazendo para você o que eu aprendi e o que, segundo muitos pastores sempre diziam para a gente, a interpretação bíblica deveria ser essa. E aí nós estamos vendo aqui o pastor Silas Malafaia, ele sendo bem direto na sua influência e vamos dizer também que na sua manipulação política para que o partido a qual ele entende que é um partido que chega mais perto, vamos dizer assim,
da fé dele, ou dos princípios de fé que ele tem, ele acaba fazendo alianças, ele acaba entrando em embates e debates, que por um lado, quando você vai ver nas redes sociais, essa decisão do Silas Malafaia de tomar partido, ela acaba também dividindo a própria igreja, porque tem muita gente que não concorda, não com o posicionamento político do Silas Malafaia, porque eu creio que muita gente também é de direita que está nas igrejas. Na verdade, não é muita gente. A maioria das pessoas que hoje fazem parte da igreja evangélica, elas estão dentro da igreja votando na direita. Mas o pastor Silas Malafaia acabou dividindo também a igreja no sentido de que muitas pessoas não concordam da forma com qual ele se expressa, a qual ele influencia politicamente, sendo também um pastor de alta influência no que diz respeito à fé, à religião, à espiritualidade. E muitas pessoas acham que isso é antibíblico. Então essa é uma das perguntas que eu deixo para você aqui agora, é justamente sobre isso. Você acha certo o Silas Malafaia ter esse envolvimento tão direto, ou você acha errado? Porque às vezes a atitude dele é uma atitude correta. Às vezes a linha de raciocínio dele é uma linha de raciocínio correta. Às vezes só não vai pegar bem, e não é só pegar bem, às vezes só não vai ser apropriado para um líder religioso, um pastor, fazer isso. Por isso que muitas pessoas pensam o seguinte: pastor Silas Malafaia, larga então o pastoreio, ou pastorado, como vocação e ministério, e vai ser político. Vai ser, às vezes você, igual ele fala, não, eu não quero ser partidarista, porque eu não quero pertencer a um partido, eu pertenço ao todo, é o que o pastor Silas Malafaia diz. Mas ele pode largar o pastoreio e ser uma espécie aí de conselheiro, fazer parte aí de uma leva de pessoas que tem grande influência na política e não necessariamente tem cargos políticos. Mas a gente vai continuar aqui acompanhando para que a gente possa ter mais clareza da fala do pastor Silas Malafaia e a gente também ter clareza aonde a gente quer chegar. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. Eu sei onde eu estava, lá dentro do Congresso Nacional, e me posicionando em redes sociais. Então, irmãozão, me criticar é muito fácil, porque primeiro eu sou um cara com defeitos e com falhas, certo? E os acomodados e covardes ficam incomodados com quem se posiciona. Vou mostrar aqui uma historinha pra vocês, e aí para vocês entenderem. Quando Deus, isso aqui é muito, muito, muito legal. Gideão, para lutar contra os medianitas. 32 mil povo de Deus. Vamos lá, pessoal, eu tive que dar uma paradinha aqui, que é muito interessante isso que o pastor Silas Malafaia falou. O que foi que ele disse aqui? Que os covardes ficam incomodados quando ele se posiciona. Agora vamos lá. O que eu tô tentando trazer para você aqui nesse podcast não é pra gente poder acusar ou julgar o pastor Silas Malafaia, mas sim analisar as falas. Vamos lá, mediante aquilo que a gente aprendeu segundo o que é bíblico, é que a igreja não pode ter partido. Inclusive, se eu não me engano, lá em Gálatas 5, do 18 ao 22, Paulo vai falar sobre as obras da carne. Ele fala justamente sobre dissensões, facções e partidarismo. Olha só que interessante que isso tudo hoje é envolvido no meio político. As dissensões, as facções, e você pode entender como facções criminosas também. Inclusive as do colarinho branco, que a gente vê muito aí, né, quando estoura aí nas reportagens, você vê que muitos desses são colarinhos brancos, eles também parecem que fazem parte de facções. Mas Paulo também vai falar sobre o partidarismo. Por quê? E esse partidarismo eu quero te explicar aqui. Por que que Paulo fala que o partidarismo ele é obra da carne? Porque vai acontecer, às vezes, o que eu vejo o pastor Silas Malafaia fazendo, o que eu vejo outros políticos fazendo e vejo muitos cristãos fazendo. Quando você é partidário, você passa, às vezes, a defender uma sigla partidária independente das atitudes que ela tem. E aí você passa a ser injusto e peca em cima disso. Vou te dar um exemplo. Eu sou do partido A, até aí tudo bem. Porém, o partido A começa a ter atitudes que vão de encontro àquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é correto.
o partido passa a agir de uma forma criminosa, porém eu não vou julgar esse partido como errado. Por quê? Porque eu sou partidário, ou seja, eu faço parte desse partido. Independente se ele está certo, se ele está errado, se ele está cometendo algum crime ou alguma injustiça, eu continuo o apoiando. Por quê? Porque eu sou justo? Porque eu procuro fazer as coisas corretas? Nesse caso, não. Eu continuo apoiando justamente porque eu sou daquele partido. E isso acaba sendo injusto, acaba sendo pecaminoso, e por isso entrou como obra da carne. Ou seja, você não tem que ser partidário, você tem que procurar ser correto. E se aquele partido a qual você tem um certo apreço, ele está sendo criminoso, você não deve mais apoiá-lo. Eu entendo dessa forma. Por isso que nós não devemos ser partidaristas. E aí, a gente vai ver o pastor Silas Malafaia criticando o que, segundo ele, homens, e ele inclui aí pastores, líderes políticos, líderes religiosos de qualquer ordem. Ele diz que essas pessoas são covardes e o critica porque ele está sendo partidário, ou ele está defendendo ali um viés político e ideológico. Mas nós devemos entender que se a igreja está na posição de igreja de Cristo, e ela não pode ter partido, ela também não pode defender um viés político e ideológico de forma ferrenha, porque no ano seguinte pode não ser aquele partido que esteja liderando o país. E se aquele partido não esteja liderando o país e eu, como igreja, estava batendo na tecla e apoiando o partido A, que era o partido contrário, eu vou sofrer represálias, retaliações desnecessárias. Por quê? Porque o meu papel é ser, como cidadão, votar no meu candidato político, sem manipular o restante da igreja ou das pessoas a votar no mesmo partido que eu, e independente do partido A ou B que ganhar a eleição, eu tenho que exercer a minha função de cidadão, e agora falando como igreja, porque é assim que as pessoas interpretam a Bíblia e foi assim que a gente aprendeu, independente do partido que estiver governando o país, nós temos que agir como cristãos, inclusive a própria Bíblia, e foi isso que a gente sempre ouviu: orem pelas vossas lideranças, para que vocês tenham um líder que seja justo e que venha fazer o melhor possível para o país. Mas não fala que você tem que orar ou a liderança tem que ser uma liderança de esquerda ou de direita. Então, sendo até advogado aqui dessa liderança que o pastor Silas Malafaia chama de covarde, às vezes deve ser por esse motivo, porque eles não estão no papel de querer julgar partido A ou B, apesar de todos terem o seu lado pessoal de votar em A ou B, mas eles não estão no papel de querer levantar um motim, uma manifestação, para poder apoiar partido A ou B. Haja visto, e agora eu vou um pouco mais além, de que dentro do partido de esquerda há muitas pessoas com viés de direita que só estão ali pelos seus próprios interesses. E diante do partido de direita, tem muitas pessoas lá camufladas que têm viés de esquerda, mas estão lá pelos seus próprios interesses. Ou seja, até dentro dos próprios partidos, as pessoas que as compõem vão se diluindo também em viés políticos partidários. Só que isso não é mostrado para nós, que estamos do lado de fora. Então, como eu, falando aqui dos líderes que o pastor Silas Malafaia falou de covarde, como eu sendo um líder, por exemplo, um líder religioso, vou apoiar partido A ou B, para lá na frente a corda justamente arrebentar pelo meu lado, porque o partido A está diluído entre esquerda e direita, o partido B, que é de direita ou é de esquerda, também está diluído entre esquerda ou direita, ou seja, eu luto por partido A ou por partido B, mas no fundo, está ali dois lados da mesma moeda, que quando chegar lá no final da linha, o maior, vamos dizer assim, o maior que vai ser lesado, a pessoa que mais vai ser lesada vai ser eu. E você vê hoje o próprio pastor Silas Malafaia falando sobre isso. Por que ele está nessa posição hoje? E ele não pode mais largar essa posição, porque ele já tomou partido. E dessa forma, ele tomando partido, é ele que tem que lutar até o final. Porque se o partido
a qual ele é contra, hoje, que é o partido de esquerda, assume mais uma vez o poderio do país, você pode ter certeza. A não ser que o pastor Silas Malafaia tenha uma carta na manga e haja de uma forma vamos dizer assim, bem esperta, ele não vai sofrer duras represálias. Porque a gente sabe que o pastor Silas Malafaia também tem muita experiência politicamente falando. E para lá na frente, se o PT assumir de novo o governo do país, ele conseguir dar uma contrapartida e acabar apoiando ou tendo apoio de pessoas que estão lá na esquerda, você também não fique surpreso com isso, porque a gente já viu isso acontecer antes. Mas, vamos continuar aqui para a gente poder fechar esse momento. Se qualquer pessoa conviver comigo 30 dias, vai descobrir duas coisas. Que eu tenho defeitos que ela não tem e que ela tem defeitos que eu não tenho. O que eu posso dizer é que eu sou casado há 45 anos com a mesma mulher, feliz. Tenho filhos, netos, genros e noras maravilhosos, certo? Tenho amigos, sou pastor de uma grande igreja de homens de Deus e que são meus amigos e que eu falo aberto e que eu não chego na igreja só para o púlpito. Nós temos uma igreja grande com muitos pastores, mas eu dou atendimento pastoral até hoje para não perder o feeling com a ovelha, sabe? Eu não sou pastor de palco, só de chegar ali e pregar ou de me ver em redes sociais. Eu atendo gente, converso com gente, sabe? Todo culto é uma praxe, é uma cultura. Todo culto nosso, eu estou 1 hora antes do culto conversando com os pastores numa mesa, tomando um café, batendo papo, rindo, criticando, dando conselho. Então, eu sou esse ser humano como qualquer um, que tem defeitos, que tem virtudes, mas que eu tenho muita convicção da minha chamada. Eu tenho muita convicção que Deus me chamou, para que Deus me chamou, a direção que Ele tem me dado. E eu estou preparado para qualquer coisa. Eu não tenho medo de ser preso. Porque quando você é chamado para alguma coisa, você não pode ter medo daquilo que pode ser como consequência da tua chamada. Um pastor não pode ter medo de receber crítica, de ser xingado. Ai, eu fico abalado. Uau. Então, cara, tu não é pastor. Aquilo que é o teu ofício, você tem que estar preparado para ele. Então, eu tenho um ofício. Eu estou preparado. Tá pensando que eu tenho medo de Alexandre de Moraes? Não é medo de Alexandre de Moraes, rapaz. Se eu tivesse medo, olha só, 50 vídeos denunciando esse cara, o rasgar da Constituição, a perseguição política. Depois, nós estamos há 10, 11 dias, quando vazaram, eu estava em Portugal, né? As conversas, e quando saiu a notícia, a Globo News é a emissora oficial de Alexandre de Moraes. Quando a Globo News vazou que eu estava, você nunca sabe, você é o último a saber, que eu estava sendo investigado. Se eu tivesse medo ali, eu falei, vou calar. Meu amigo. Para a gente poder estar fechando aqui agora esse nosso podcast, solo podcast, justamente para a gente poder pegar esse gancho aqui dessa fala do pastor Silas Malafaia. Vamos lá. Você vê que ele fez o comentário dele das ações dele, da atuação dele como pastor. E depois fez o comentário dele da ação dele como um ativista político. O que deu a entender aqui que uma coisa não casa com a outra. Apesar dele exercer esses dois papéis muito bem para ele. Inclusive ele diz que é um chamado dele, tanto o pastoral quanto ser um ativista político. Eu nem sei se é bem essa a palavra, mas eu vejo dessa forma. Já que ele não é candidato a nada, não tem vontade de ser candidato a nada e já falou que a intenção dele é só usar o papel dele de influência na política. E aí eu vou trazer pra gente aqui poder estar fechando justamente a mesma pergunta que eu fiz no início, pegando essa fala dele como um gancho. Você acha que o pastor Silas Malafaia está tendo a atitude certa de estar tendo esse envolvimento tão direto com a política e fazendo até uma certa divisão entre muitas igrejas e muitos líderes que não concordam justamente com esse posicionamento do pastor Silas Malafaia? A gente vai estar terminando aqui, mas eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre isso. Deixe a sua opinião logo aí abaixo. Ela é muito importante. Com o tempo, já nós vamos estar trazendo mais um convidado para a gente estar falando sobre vários assuntos, inclusive esse, que é um assunto tão importante nesse momento. Esse é mais um Vê Comigo Podcast. Quero agradecer muito você que ficou até o final. Se não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho.
coloque para receber as nossas notificações. O meu nome é Beto Dias. Esse é o Vê Comigo Podcast. E eu te espero aqui e até mais.